Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Dominantes, parte 1, Kamal e Rick, mais uma vez, mais Paulo Napoli, nessa época de épicos. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 11 do podcast Outra Visão. Foi a caminhada do nada a algum lugar comum, e você vê que não é só mais um, por mais que a gente pense diferente. Bom, o nosso entrevistado é jornalista, roteirista e produtor de conteúdo para a televisão, astrólogo, músico e rapper. Ao longo de sua carreira, ele já trabalhou na televisão com o Supla e até com a Hebe Camargo, entre outras personalidades legais da televisão. Como roteirista e produtor de conteúdo para a televisão, já trabalhou em vários programas de reality shows. A lista é longa e vai desde o Papito in Love na MTV, passando pela A Casa na Rede Record, Extreme Makeover no GNT, Bake Off Brasil e Fábrica de Casamentos no SBT, The Circle Brasil da Netflix, entre vários outros. Imagina que, em um dos programas, o nosso entrevistado fez parte da equipe que documentou a rotina do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Isso foi no programa Aeroporto Área Restrita, exibido no Discovery Channel. Durante a nossa conversa, ele falou mais detalhes sobre essa experiência aeroportuária. É muito legal. Um cara simples da periferia, rumo ao centro, sem demagogia, eu tô dentro dessa fita sempre atento. Apaixonado pela música, em especial ao rap, desde a adolescência ele já escrevia, cantava e compartilhava suas rimas. Inclusive, é ele um dos que está cantando a música Época de Épicos, que estamos tocando como música de fundo na abertura deste episódio. Condomínio, mantenha o seu domínio e tenta exercitar o raciocínio, pesquisando no antigo para entender o atual. Bom, nos últimos anos, o nosso entrevistado também fez uma verdadeira imersão no mundo da astrologia. Estudioso sobre o tema, ele nos contou sobre o projeto Happy Hour Astrológico, que literalmente democratiza a astrologia. É muito legal. E é com muita alegria que recebemos no podcast Outra Visão, Paulo Napoli. O Napoli, meu colega da faculdade de jornalismo, que eu sei tem muitas histórias para contar. Morre duro como ponto de água, amassou, vivo do que sou, espero o fim da negociação. E a entrevista. Num dia de cão, nessa época de épicos, líderes céticos, aumenta a desavença entre ricos e pobres. Vamos, me diga o que é ser nobre na pobreza desse mundo que te diz como crescer, o que fazer quando morrer. Eu quero mais que esse sofrer calado intenso como o sol da morada de onde vim os meios. Perdem os fins, senti-se à beira de uma praia e ouça a vaia da mãe natureza. Destruir sua beleza é como viver sem nenhuma certeza. Vim pra tentar, muitos não vão chegar, eu sei. Poucos vão restar pra divulgar o que... Alô, Paulo Napoli, tudo bem com você, Napoli? Fala, Paulão, tudo jóia por aí, meu? Tudo bem, Napoli. Queria registrar aqui, agradecer muito por você aceitar o convite, dizer que você é muito bem-vindo aqui ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído, que eu quero saber muitas coisas sobre a sua carreira. Eu tenho várias coisas para te perguntar, eu conheço até relativamente bem a sua carreira, porque eu te acompanho já há muitos anos, nós fomos colegas da faculdade de jornalismo. Eu sei que você é músico, é rapper, é jornalista, produtor de TV, astrólogo também. Agora, eu queria começar a nossa conversa pegando essa parte do seu trabalho como produtor de televisão.
Porque eu sei que você já trabalhou na produção de vários reality shows aí famosos na televisão. E tem um em especial que eu sou fã e que eu assisti, acho que todos os episódios, que é o Aeroporto, Área Restrita, que lá no aeroporto de Guarulhos, que eu sou fã desse tipo de programa, eu assisto todos esses que passam de outros países. Eu queria saber de você, como produtor de TV que viveu essa rotina de gravação, como é que foi essa experiência, Napoli, de gravar esse reality show, Aeroporto, Área Restrita? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Paulão, mais uma vez, aí, né, e dando uma saudação aí a todo mundo que está ouvindo. Pois é, eu já tenho aí quase 15 anos, eu comecei a trabalhar com TV, né, comecei a escrever roteiro de TV, me tornei um roteirista de programas de TV, comecei com entretenimento para TV aberta e de uns 7 anos para cá eu migrei para a TV a cabo. E aí, nessa migração para a TV a cabo, né, a gente acaba mudou um pouco também o formato de se produzir conteúdo para a TV, né? Então eu me tornei um jornalista barra roteirista barra produtor de conteúdo, que é diferente do produtor que produz, que marca entrevistas, que o produtor de conteúdo ele já vai meio que ele cava a situação na hora, né? Então ele já gera o conteúdo na hora, ele gera uma pauta na hora, né? E o Aeroporto Área Restrita um projeto muito legal da Discovery, né? Feito pela Moonshot Pictures, que é a produtora que executa esse projeto, né? Eu tive a oportunidade de fazer a primeira e a terceira temporada. Inclusive, a terceira a gente gravou não só no aeroporto de Guarulhos, mas também gravamos no Galeão, no Rio de Janeiro, e gravamos também em Cofins, aí em BH. Né? Foi muito legal, assim, né? São aeroportos com dinâmicas muito diferentes. E nesse trabalho especificamente, é um trabalho que, por mais que ele seja seja entretenimento, seja TV, ele tem uma carga jornalística, ele tem um olhar jornalístico para cada situação que você descortina ali, né? A gente acompanha policiais federais, policiais civis, às vezes policiais militares, a gente acompanha Receita Federal, a gente acompanha equipes de manutenção, equipes de falcoaria, né? Que os aeroportos têm um departamento que eles têm falcões treinados ali, que são treinados para tirar outros animais da pista. Então, assim, o universo do aeroporto ele é uma coisa assim incrível, né? Eu sempre gostei desse universo de aeroportos, mas quando você tem a oportunidade de entrar no lado ar, que eles chamam, o lado ar é quando você passa do check-in, né? Quando você passa das barreiras de segurança, você já está ali no lado que você decola, né? Onde as aeronaves decolam. E o que acontece no lado ar é muito interessante, é muito eletrizante, assim, os tipos de situações que você entra em contato, né? Assim, a gente não imagina como é a rotina de um pátio de aviões, né? Imagina, um estacionamento de aviões, e aí, assim, o abastecimento, a manutenção, é tudo em proporções muito macro, né? Então, você tá ali, é um exercício muito doido, porque você tem até que se ancorar um pouco a tua curiosidade, o teu deslumbramento com aquilo tudo e focar porque, cara, às vezes, sei lá, você vai gravar num avião Antonov, né, que é o maior avião do mundo, um avião russo, né, só tem 3 unidades no mundo. E, cara, é um navio com rodas, o negócio é um negócio, assim, desproporcional. E você tá ali, né, diante daquela magnitude toda e não perder o foco, né, é desafiador, assim, né? Você tá ali, cara, você quer tietar, você quer tirar foto, você quer olhar tudo aquilo, você quer saber o tamanho, a capacidade, mas você tem ali uma pauta também que você tem que, né, produzir a história, tirar e fazer a história acontecer, mas é um dos projetos que eu fiz, assim, que realmente é muito legal, é muito gratificante de ver no ar, né? E situações flagrantes, né? Que é o que o pessoal sempre pergunta, assim, né? Você está acompanhando, às vezes, a Receita Federal, os caras têm um trabalho de inteligência também muito bacana, de proteção de fronteiras, né? A gente conhece a Receita só como uma mordida do leão, né? Mas a Receita Federal, eles têm trabalhos bem interessantes, assim, contra evasão de divisas, né? Acaba sendo até um braço de combate à corrupção também, que a gente não conhece, né? Então, achei muito legal conhecer esse outro viés deles também.
é eletrizante, você vê os caras apreendendo drogas ali na tua frente, sabe? O cara pega um pacote de bombom de uma passageira, questiona, e de repente o cara pesa uma embalagem de 1 quilo, tem 1,5 kg. Aí o cara pede para abrir o bombom, e aí na hora que o cara abre o bombom, não é um bombom, é um papelote de cocaína do tamanho de, né, de um limão. Então, essas coisas, você pegar ali ao vivo, acompanhar o trabalho do K9 deles, né, da parte de cães deles também, que é muito legal. Realmente, acho que foi um dos trabalhos assim mais legais que eu já fiz, assim, de experiência mesmo, sabe? Acho que é uma curiosidade que todo mundo tem de estar do outro lado ali onde as coisas acontecem no aeroporto, né? O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, ele tem 4 quilômetros de galerias subterrâneas que ninguém nem imagina, cara. São 4 quilômetros ali de labirintos de cabos, de tubulações, saídas de emergência, shafts, conexões com outras partes do aeroporto, né? E tudo isso, cara, protegido aí pela Polícia Federal, pela segurança aeroportuária. Então, é muito legal conhecer esse lado da aviação. Porque esse tem a característica desse programa que ele é um reality show da vida real, né, Napoli? Não é um ambiente controlado, né? Exato, ele é um doc-reality, né? Ele tem um DNA de documentário e a maneira que ele se desenrola, ele não é tão roteirizado quanto um documentário. Então as coisas acontecem, o aspecto reality, no caso do aeroporto, área restrita, ele acontece muito no improviso. Você sabe que vai ter, sei lá, um voo suspeito chegando tal horas, e você vai acompanhar uma equipe que recebe esses voos, uma equipe de Polícia Federal, de Receita Federal, mas você não sabe o que vai acontecer, e nem eles, né? Você tem, às vezes, um palpite, mas você nunca sabe. Aí você fica naquela expectativa junto com os agentes, né? Então, tem essa torcida, né? Às vezes a gente também cria uma expectativa e não acontece nada, né? Às vezes tem situações realmente muito inesperadas. Teve alguma que você pode compartilhar com a gente, assim, que Cara, assim, realmente foi olha, por exemplo, inusitado mesmo? assim, pra gente que não vive esse mundo, né? Assim, sei lá, teve umas situações, por exemplo, no aeroporto de Cofins mesmo, né? A gente acompanhou o trabalho da falcoaria do aeroporto de Cofins, e são biólogas que elas alimentam aves ali, gaviões que fazem essa. Na verdade, não são falcões, são gaviões, né? Que eles usam. O nome é falcoaria, mas É da Fiel, Gaviões da são Fiel? gaviões. É... Olha, os gaviões eles são fiéis às biólogas. Eles são bem obedientes, cara. São aves bem treinadas ali. Mas eles são soltos ali, né, na pista para tirar quero-quero, tirar animais menores ali que fazem ninho ali, né, perto da pista, e podem ser sugados por uma turbina, podem gerar aí um acidente na decolagem ou na aterrissagem de uma aeronave, né, que pode complicar bastante. E a gente acompanhou uma história que eu achei interessante, assim, que a gente estava acompanhando essas meninas, era de noite, né, uma ronda noturna com esses gaviões, e a gente avistou um foco de incêndio na zona do aeroporto, né? A gente descobriu, informou tal com elas, a gente conseguiu com a câmera, inclusive, dar um zoom, entender onde era melhor a região onde estava acontecendo, né? Porque o aeroporto de Confins, ele tem um lado que é Lagoa Santa, e o outro lado acho que é Vespasiano, se eu não me engano, tem um outro nome ali, eu esqueci. Então era numa zona fronteiriça do aeroporto, só que como é tudo mato, né? Confins ele tem um aeroporto muito verde, muita natureza, e era uma região, era uma época seca também. Foi um incêndio que foi controlado durante a noite, e durante o dia a gente voltou para acompanhar esse mesmo incêndio com um grupo de carros de bombeiros do aeroporto, que é uma outra coisa incrível. Os caminhões de bombeiro que eles têm são animais, assim, é uma equipe de pronta resposta muito animal, assim, um caminhão gringo, acho que é tcheco, não sei, um caminhão animal, assim, uma coisa de filme, cara. Um negócio muito legal. E a gente acompanhou os caras ali controlando esse incêndio e tal. Tem essas questões de flagrantes de drogas que a gente acaba acompanhando que
Tem um lado policialesco que eu acho meio chato, assim, porque eu acho que é o jornalismo raso isso, sabe? Mas tem o lado de inteligência, da construção de história, de você saber, cara, você acompanhar o trabalho dos caras e você vê que eles estão, sei lá, eles estão pegando um cara sueco de 70 anos. Cara, um senhor sueco de 70 anos é acima de qualquer suspeito. O cara anda em qualquer aeroporto do mundo sem levantar qualquer suspeita. E aí os caras vêm pro Brasil, acho que eles imaginam que o Brasil é um bananal sem lei, sei lá, né? E aí acabam rodando aqui, né? Então a gente tem essas histórias assim, que são realmente bem loucas, tem coisas assim que já são mais operacionais também, que chamam a atenção pela curiosidade, pelo fator de ser tão inusitado, assim, que você fala, cara, não acredito que é assim que se limpa uma pista de pouso e decolagem, né? Que Eles têm legal. toda uma operação com um caminhão, com uma escova que eles têm que tirar a borracha que fica ali, né, para melhorar a aderência. Aí eles têm um carro que faz todo o trajeto ali rapidão, medindo com um sensor o coeficiente de aderência do asfalto em relação ao pneu da aeronave. Cara, é um negócio muito animal, assim. Foi uma experiência muito legal. Que legal. Mais uma curiosidade, Napoli, sobre esse trabalho. Eu queria entender como é que era a equipe que vocês trabalhavam. Era você como produtor, um cinegrafista, uma pessoa do som. Como é que era essa equipe e como é que era essa rotina, assim, por exemplo, uma temporada demorava quanto tempo para vocês produzirem? Só para a gente ter essa ideia, assim, do trabalho que é fazer um programa que a gente assiste 1 hora ali, 40 minutos, mas, enfim, tudo que envolve isso daí. Envolve uma produção e uma captação de conteúdo bem grande, assim, né? O aeroporto, ele tem, acho que por baixo, uns 3 meses de pré-produção. Eu não fiz parte da pré-produção de nenhum deles, né? Fiz um pouco da terceira temporada, mas no geral eu sou mais da execução mesmo, né? E aí são 3 meses captando histórias, né? Na primeira temporada foram 3 meses captando histórias só em Guarulhos, então todo dia a gente ia para Guarulhos numa equipe, né? E na terceira temporada, que foi outra que eu fiz, a gente ficava uma semana em cada cidade, mais ou menos, circulando aí entre Rio, São Paulo e BH, né, que são aí 3 dos maiores aeroportos, né, do país, e extraindo as histórias desses aeroportos. Então a equipe era basicamente 2 câmeras, 2 operadores de áudio, um diretor, 2 roteiristas, né, eu e tinha a Amanda Reginato, que é uma outra grande roteirista também de TV, uma outra amiga minha também que já fizemos outros projetos juntos, e a gente tinha uma linha geral ali, é um trabalho, na verdade, de 2 etapas, porque a partir do momento que você se credencia para estar no aeroporto, a gente começa a fazer contato com as assessorias, com os departamentos de comunicação de polícia, de pronto-socorro ali, de assistência hospitalar do hospital, do aeroporto. Então a gente começa a construir contatos para no segundo momento esses contatos trazerem as histórias para a gente. Eles falam, olha, aqui a gente tem esse tipo de problema, tem furto de não sei o quê, tem problema com taxista, e a gente começa a construir as histórias com base nessa investigação que a gente faz, né? Porque é isso, é sentar com as pessoas, é conversar, é entender como é a vida delas. Por exemplo, o que acontece em Cofins é muito diferente do que acontece no Galeão, que por sua vez é muito diferente do que acontece em Guarulhos, né? O Guarulhos tem, agora na pandemia não, mas em condições normais, Guarulhos tem um fluxo aeroportuário massivo muito grande. O Galeão também tem. O Galeão, inclusive, tem equipamentos que não, assim, que são, como fala, que nem o Guarulhos tem, assim, o Galeão tem equipamento de descongelar a asa de aeronave, né? Eu só não sei quando que uma aeronave vai congelar a asa no Rio de Janeiro, mas eles têm. Eles tinham que mandar para Porto Alegre. Exato, mas eles têm, né? E assim, acho que são padrões da ANAC, padrões internacionais. Sim, O aeroporto do Galeão, eles têm um serviço que chama Apron Control. É como se fosse um valet de aviões, assim. É um departamento que gerencia as vagas
dentro do aeroporto. Então a torre faz só a decolagem e aterrissagem, a aeronave encostou na pista, eles já passam para esse apron control que vai orientar o piloto e falar, você tem uma vaga no setor leste, não sei quanto, e encaminha o cara para estacionar o avião, enquanto a torre já está descendo outro avião, ou está subindo outro avião, né? Nossa, Então que legal. é muito legal. Que legal. E principalmente, né, assim, essas 2 temporadas que eu tive a oportunidade de fazer, a primeira foi na época de Olimpíadas, né? Foi 2016. Então a gente acompanhou muito como que eu vou dizer, dos protocolos de segurança, antiterrorismo, inspeção de delegações olímpicas, por exemplo, uma delegação de tiro chinesa que veio para o Brasil. Cara, uma delegação de tiro, apesar de ser, hoje em dia o tiro esportivo ele ser feito com laser, com armas que não tem mais projétil, precisa de um pessoal do exército admitindo essas armas no Brasil durante o período. Então eu falo, ó, o senhor Paulo está chegando da China com 2 armas de competição. Ele pega o número, cadastra, ele está entrando no dia 16 de agosto e ele vai sair no dia 25 de setembro. Essas armas vão ficar nesse país de tanto a tanto tempo, nananã. Então é todo um controle, né? A gente nem imagina, né? E são atletas, não são, né? Não são colecionadores, não são nada. E nessa última temporada, a gente acompanhou também um simulado de acidente em Cofins, na rodovia aí que dá acesso ao aeroporto, que envolveu mais de 300 pessoas. Foi um simulado animal que simulava um acidente envolvendo um caminhão de combustível e um ônibus com tripulantes de uma companhia aérea. Nossa. Então, era um simulado que eles simulavam o impacto tanto para quem não está no aeroporto, porque ele fecha as 2 vias, os 2 sentidos da rodovia, né? Então, tem todo um exercício aí das forças de segurança locais para organizar o trânsito ali na região de Lagoa Santa, ali da Vespasiana, as cidades em volta ali e tal. E, ao mesmo tempo, tem todo um trabalho do aeroporto em administrar esses tripulantes que estariam chegando para trabalhar e não chegaram, os eventuais atrasos que isso pode ocasionar dentro das companhias e dos passageiros e tal. E quando a gente fala de aviação, as cifras são muito altas. Assim, 1 minuto na aviação parado, você pode botar aí uns 3 zeros a mais. Exatamente. E tudo em dólar, né? Tudo em dólar, tudo com multas altas, né? Então é um departamento, é um segmento, assim, na verdade, que tem a sua grandiosidade também no backstage, assim, né? Com certeza. Ô, Napoli, ó, eu sei que esse relato sobre seu trabalho no aeroporto Área Restrita é sensacional, adorei. Tinha muita curiosidade, podia sim ficar o podcast inteiro só perguntando sobre isso. Mas eu sei que eu ainda vou entrar em outros trabalhos seus, mas eu sei que assim, só em reality show, pessoal, ó, o Napoli já trabalhou no Papito in Love, Batalhas dos Cozinheiros, A Casa, Junior Bake Off, Que Seja Doce, Red Bull BC One, Bake Off Brasil, Fábrica de Casamento, The Circle Brasil, Extreme Makeover, Trabalho Escravo, Masterchef. Que mais, Napoli? Tá faltando algum aqui que qual que te marcou assim que de fato, ou qual que foi duas perguntas, qual foi o seu primeiro trabalho nessa área de reality? E teve algum deles que te marcou assim pessoalmente, realmente foi muito especial? Então, cada trabalho, na verdade, é uma nova descoberta, né? Assim, né? A gente, jornalista, a gente gosta de descobrir como as coisas são feitas. E, então, quando eu vou para um reality de gastronomia, eu acabo aprendendo muito sobre gastronomia. Apesar de não ser um bom cozinheiro, eu entendo como as coisas são feitas. Em confeitaria, a mesma coisa, né? Aí, quando você vai para por exemplo, o primeiro reality que eu fiz foi o Papito in Love, né? Na verdade, eu já tinha feito antes, na Rede TV, eu já tinha feito um quadro para a Hebe. Fui roteirista da Hebe na Rede TV. Olha! Inclusive, fui taxista da Hebe. Eu tinha um quadro da Hebe, que era o Web Táxi, que eu entrevistava pessoas. Era feito um povo fala, assim, entrevistava pessoas sobre assuntos da semana, tal, enfim. E a Hebe só chamava o VT, né?
E nessa época da Hebe, a gente produzia um reality de reencontro do primeiro amor, que chamava Amor para Recordar. A gente pegava pessoas, sei lá, de 60 anos, 70, e essas pessoas contavam os grandes amores da vida delas, né? E a gente reencontrava essas pessoas, esses grandes amores do passado. Então era um trabalho investigativo também, em cima de cartórios, Caramba! legal, assim, de buscar os rastros que essa pessoa deixou na vida da outra no Nossa. passado. E aí a gente armava uma entrevista fake com a pessoa, com o amor do passado da pessoa, e levava a pessoa que queria reencontrar para essa entrevista fake. Fazia um reality ali 100%, assim, emoções genuínas, nada assim, nada combinado, tudo muito espontâneo. Essa foi a minha primeira experiência com reality. Depois eu já tinha trabalhado antes com o Supla e com o irmão dele, né? Eu fiz o programa deles na Rede TV, o Brothers. Era um programa ao vivo, que ficou 2 anos e meio no ar, e eu fiz do começo até o final. E aí, ironicamente, fui trabalhar com o Supla depois, anos depois, aí uns 3, 4 anos depois, fui trabalhar com ele já no Papito in Love, que foi o primeiro produto da MTV quando ela foi comprada pela Viacom, pelo grupo Viacom. Então foi o primeiro reality que a MTV nova pôs no ar, assim, né, com essa nova cara deles. E, cara, foi muito legal. O Supla é uma figura, é um ariano como você, um cara com muita energia, cara, assim, é um cara muito divertido de se trabalhar. Tá sempre disposto a gravar, traz histórias muito legais. É um cara que tem histórias muito legais, né? Namorou a Nina Hagen. Ele fala muito bem, né? Fala muito bem. Não, o Supla, cara, ele é um artista nato, assim, sabe? Até dando uma pincelada sobre astrologia, o Áries, ele tem essa coisa do impulso de se mostrar, de ir pra frente, a energia da iniciativa. E o Supla tem muito isso, né? Então, tanto que você pode ver que de 2 anos ele aparece com uma música nova, se reinventando, e eu acho esse fôlego dele incrível, assim, né? E foi realmente o primeiro reality que eu fiz, assim, com nome de reality, porque o Amor para Recordar que eu fazia na Hebe era um quadro, né, dentro da Hebe. Aí o Papito Nove, ele já ele é feito o The Bachelor, né, aquele formato gringo, que é um cara com várias minas querendo, né, se relacionar, casar, tal. Foi bem divertido. E eu acho que o que mais me marcou, assim, fora o aeroporto, eu acho que foi o The Circle, que a gente fez pela Netflix no ano passado, né, que foi em Londres. Gravamos em Manchester, perdão. E foi um trabalho incrível por vários aspectos, assim, desde da parte de produção da Netflix, que levou 150 brasileiros para os Estados Unidos, para Manchester, com vistos de trabalho, com acomodação, com condições muito dignas de trabalho, sabe? A gente estava acomodado em hospedagens bacanas, legais, tinha verba de alimentação bacana, tinha uma remuneração bacana, o trabalho era puxado, eram 12 horas de switcher acompanhando gravação, mas ao mesmo tempo era muito gratificante você saber que estava num projeto global, né, que é um formato global, né, ele é gravado em Manchester por conta do prédio, né, é um reality que se passa num prédio, e esse prédio é o mesmo para a edição americana, para a edição francesa, para a edição inglesa, né, e para a edição brasileira também. Então, a gente foi com 150 brasileiros para lá. 150 nesse time tinha, sei lá, dezenas de editores de texto, dezenas de diretores de conteúdo, que era o que a gente fazia, né? A gente dirigia o conteúdo que era gravado ali dentro dos apartamentos, né? Eles usam um termo lá que é o gallery producer, né? O gallery para eles é o switcher, né? A galeria onde você vê as telas todas das câmeras, né? Então você é um produtor de switcher ali, você meio que extrai o conteúdo do participante, né? Então foi uma operação muito grande, muito detalhada e, cara, funcionou como um relógio suíço, assim, sabe? É um tipo de programa que tem muita probabilidade, tem muitas pontas que pode dar muita coisa errada, e é muito legal você ver uma coisa desse tamanho se mover com uma delicadeza assim perfeita e acontecer tudo redondo. Então acho que foi o trabalho que mais me marcou, assim, não só por tudo isso, mas também por ser fora do Brasil, de você ter a oportunidade, né, de viajar
para a Europa trabalhando e produzir conteúdo lá, enfim, foi E muito ficou legal. quantos dias dessa gravação? Porque esses dias eu fiz uma maratona no The Circle Brasil, que acho que dos realities que você trabalhou, era o único que eu ainda não tinha de fato assistido com calma, assim, vários episódios. E queria saber quanto tempo que foi essa gravação dessa temporada. E a gente sempre fica na dúvida. Eu sabia que você tinha ido para Manchester, mas como espectador, sempre ficava na dúvida, mas será que eles estão lá em Manchester mesmo? Ou é aqui, porque aparecem umas imagens do Rio, de São Paulo e tal, a gente fica na dúvida. Então, os próprios participantes também foram, né, para o prédio lá em Manchester. Isso. A gente novamente, né, tem um período de pré-produção de alguns meses, né? Eu não fiz parte dessa pré-produção, mas para você ter uma ideia, a gente gravou de outubro a novembro do ano passado, de 2019. E a pré-produção, eles já começaram a contactar a equipe em março. Então você imagina, é uma produção que anda com 6 meses de antecedência, né? Lógico, muito empático, porque tem toda essa papelada né, são 150 vistos, 150 currículos em inglês que você tem que captar, 150 mini currículos em inglês, aí, enfim, carta de apresentação, é tudo uma burocracia que é bem trabalhosa de fazer acontecer, né? E fora o pessoal que faz o casting também, que filtra essas pessoas, que recebe essas inscrições e tal, né? Então, foi mais ou menos um mês de gravação e, cara, assim, eu acho que uns 6 meses de pré, né? Assim, de pré-produção. Que legal. O casting deles é incrível, assim, cara. O casting da Netflix pro The Circle foi de tirar o chapéu em termos de representatividade, de gênero, de regionalismo, sabe? A gente teve participantes do Nordeste, do Norte, do Sul. Você tinha participantes héteros, participantes gays, participantes nordestinos, cara, assim, muito legal. Assim, todos não digo, mas assim, muitas facetas do Brasil estavam sendo, do Brasil atual, jovem, fresh, estava sendo mostrado ali, né? Então, acho que foi por isso que foi tão bem. É verdade. E uma coisa um feedback bacana que a gente tem tido, assim, mundial, é que a maneira que o brasileiro faz reality, realmente, ela é valiosa, assim. O brasileiro, ele tem um jeito de fazer reality, de se mostrar, que o americano não tem, que o europeu não tem. Então, assim, esse nosso sangue quente, essa coisa brasileira, realmente, isso no reality vira realmente uma coisa legal. Agrega muito. Ô, Napoli, agora eu quero saber do seu trabalho no Happy Hour Astronômico. Você virou astrólogo. Como é que é essa sua relação com a astrologia? E eu gosto muito também, apenas como leitor, né? E assim, enfim, mas é um tema que eu gosto. Mas queria saber se você também se especializou nisso, tem né, esse projeto com uma outra pessoa, vocês fazem lives, né, no Facebook e tal, mas conta melhor dessa essa lua aí, esse sol, Não, então, a astrologia, cara, é uma coisa que eu sempre gostei, assim, eu sempre achei interessante. Eu sempre olhei para as pessoas com um filtro astrológico, sem estudar astrologia. Eu sempre lembrava que fulano era canceriano, Beltrano era pisciano, e não sei quem era libriano. Então, de certa forma, eu tenho uma facilidade de guardar mais o signo do que o nome das pessoas. Não sei por quê. E isso até então era uma curiosidade minha, uma habilidade minha que eu tinha de memorizar, né? Mas eu não conseguia, eu não tinha conhecimento, eu não sabia associar de fato o que era. Eu gravava o nome e associava ao signo, né? E aí, quando foi em 2016, 2017, eu comecei a despertar para isso com outro olhar. Eu estava numa transição profissional aqui também, estava num momento, numa entre-safra de trabalho, assim, meio puxada, e estava estudando bastante em casa, e eu comecei a ler. Aí pintou, uma amiga minha falou, cara, vai ter um curso de
de introdução à astrologia em Pinheiros, tal, não sei o quê. Você não faz, tal. Eu falei, cara, legal, vou fazer. E aí foi onde eu meti o pé de verdade na astrologia, porque era um curso de introdução e, cara, eu mergulhei, eu me senti muito conectado com isso. Eu falei, cara, é muito interessante você perceber que a astrologia, ela pode te mostrar como você raciocina, como você se relaciona, como você age, como você lida com responsabilidade, como você lida com leis, com oportunidades, com crenças, como você inova, como você se inspira, como você se transforma, né? Porque normalmente quando as pessoas falam de astrologia, as pessoas pensam logo no horóscopinho da revista ou do site. Minha mãe é leonina, meu pai é escorpião, não sei o quê. Ou então ainda entram naquela, ai, nossa, mas você não parece ariano. Nossa, você não parece não sei o quê. E aí a gente começa a entender, né? Porque assim, o signo que a gente fala, assim, vulgarmente, é o signo solar, né? E o Sol, ele fala da nossa essência, das nossas vontades, do nosso ego, né? É a nossa programação zero aqui, é nosso miolo. Agora, o ascendente, por exemplo, já é como você mostra a sua essência para o mundo. E o ascendente ele pode estar no outro signo, né? O ascendente ele é a constelação que está subindo no céu no momento do seu nascimento, né? A Terra está girando e o céu, a astrologia é uma ciência é o céu observado a partir da Terra. Então é a Terra que gira, mas como a gente está parado aqui na Terra, a gente olha para o céu e o céu está girando. Então o ascendente ele é a constelação que sobe no momento que a gente está nascendo. E o ascendente ele não é planeta, ele é uma constelação. Ele é um coletivo de estrelas ali que está subindo. E essa constelação que está subindo no momento do nascimento, ela determina a maneira que você se mostra para o mundo, demonstra a maneira que o mundo te vê, demonstra o ascendente determina inclusive a tua compleição física, características físicas, dependendo do signo que você tem no ascendente. Então, isso você começa a entender que o ser humano ele não é só leonino, capricorniano, sagitariano, não. Cara, a essência da pessoa é o signo solar dela, mas aí você vê o ascendente, que é como ela se mostra para o mundo, já pode ser de um outro signo. Aí você olha o Mercúrio dela. Mercúrio fala de comunicação, raciocínio, alfabetização, a nossa capacidade racional prática de se comunicar, né? Então o Mercúrio ele pode estar num outro signo também diferente do seu Sol, né? Então é uma matemática e uma geometria de significados a astrologia, assim, em termos gerais, né? Nossa, e eu comecei a me conectar muito com isso, comecei a falar, cara, comecei a me entender, comecei sacar coisas da minha vida, da minha personalidade que, assim, nem anos de terapia fariam melhor, assim, né? Inclusive hoje conheço terapeutas, astrólogos que têm trabalhos incríveis juntando desde psicanálise com astrologia até terapia comportamental, né? Tem desde a galera mais junguiana e os freudianos, mas tem dos dois lados. Você tem gente também que usa a astrologia como suporte para terapia comportamental, né? Enfim. E aí, Napoli, deixa eu te perguntar, como é que faz, então, um cara que é jornalista, fotógrafo, apresentador de podcast, que é ariano, com ascendente em Áries? Como é que faz depois? Então, na verdade, Paulo, assim, tem que olhar o mapa inteiro, né? Mas tem indicadores, quando a pessoa faz muita coisa, assim, né? Eu também tenho um mapa que indica muitas formas diferentes de ganhar dinheiro, né? E a gente tem, no mapa da gente, ele é como uma pizza, ele é redondinho assim, né? Ele é redondo e ele tem ali 12 divisões, que são as 12 áreas da vida. E cada área da vida, são as casas astrológicas, né? Elas indicam uma área da sua vida. Então, por exemplo, a primeira área, que é do ascendente, ela fala do seu corpo físico, fala da sua primeira infância, né? Então, você tem uma essência ariana e você demonstra para o mundo de um jeito ariano, porque você tem um ascendente em Áries. Você certamente deve ter nascido entre as 6 e as 8 da manhã, no comecinho da manhã, né? Que é o horário que o Sol está se levantando, né? Que a constelação de Áries está subindo no céu, né? Quando o Sol está em Áries. 6:05. Então você é ariano e com ascendente em Áries, assim, bem no comecinho de Áries, assim. Se nascesse um pouquinho antes, teria o ascendente em Peixes,
né? Ah, E eu não quero interromper aqui seu raciocínio, porque não é ter, senão depois eu vou te ligar para a gente fazer uma análise do meu mapa astral, que a minha mãe foi estudiosa, ela estudou durante muitos anos astrologia, e desde pequeno eu tenho meu mapa astral, tudo. É um assunto que a gente sempre gostou, enfim, e tem muito cuidado e carinho com a astrologia, assim, de uma forma bacana. Mas eu quero saber, então, do Happy Hour astronômico. Como é que é? Como é que a gente pode participar? Pessoal, legal. os ouvintes, temos que prestigiar o Napoli ali no Happy Hour astronômico. Então, o Happy Hour astrológico, ele surgiu, na verdade, no final de 2017, né? Eu já estava estudando e estava numa sede de aprendizado muito grande, assim. Eu estava devorando livros, cursos, e eu tinha ficado órfão de um dos cursos que eu tinha feito. Ele tinha terminado, né? E eu ainda não tinha começado a formação, de fato, em astrologia, que existem algumas escolas que te dão uma formação, na verdade, é um curso de 3 anos, né? Em que você aprende mecânica celeste, fundamentos de astronomia, né? Porque astronomia e astrologia também eram coisas que andavam juntas até a Idade Média. Depois, com a ascensão do clero, o clero entendeu que era mais interessante deixar só a Bíblia e condenar a astrologia, porque com a astrologia ela te empodera, ela te deixa você de frente para as suas escolhas, ao passo que, né, a Bíblia, da maneira que era colocada na Idade Média e até hoje, em algumas segmentações, ela te coloca naquele dilema do bem e mal, e não sei o quê. Então, enfim, existem essas escolas que dão essa formação de astrologia que envolve astronomia, envolve geometria, você tem que saber, tem que ter uma base até geométrica para entender, assim, alguns dos aspectos que formam nos mapas, né? A conversa que os planetas têm no mapa, entre eles, é uma conversa geométrica, né? E é uma geometria de significados. Mas, enfim, nesse final de curso, eu estava órfão, e essa mesma amiga que me indicou o curso inicial, ela falou, cara, eu tenho uma amiga minha que é astróloga, e eu estudo com ela, tal, você tinha que conhecer ela, tal, porque, meu, vocês vão ter alguma ideia, vocês podem estudar juntos, não sei o quê. E ela me passou contato, eu fiz contato com a Márcia, né, a Márcia Isabel, que já é astróloga aí há 20 anos também, uma pessoa incrível. E, cara, a gente marcou de tomar um café lá no centro de São Paulo. Inclusive era um lugar que acabou sendo ele acabou recebendo o primeiro e o segundo Happy Hour astrológico, que era o Lemini Café, ali na General Jardim, ali do lado da Casa do Porco, na República, ali, né, onde funcionava o Jazz B, né, de noite. E aí a gente estava tomando café e, cara, foi um papo assim, foram 3 horas, muitos cafés, e não acabava o assunto. Eu falei, cara, a gente podia fazer um happy hour astrológico aqui, né? Juntar mais gente para falar. Ela, meu, adorei isso, vamos fazer. Eu falei, cara, vamos mesmo? E aí foi o clique, né? Assim, aí a gente a gente marcou uma data, pegamos o céu do momento daquela data, como estaria, e a gente falou do céu daquele dia, né? Como pegava no mapa de cada um, as pessoas levaram os mapas. E desde então, já se foram aí mais de 2 anos e meio, né? A gente fez muitos desses encontros, a maioria eram presenciais, depois do centro a gente foi para Pinheiros, a gente ficou fazendo na House of Learning por mais de 1 ano, que é um espaço de economia criativa, um espaço bem para frente, assim, bem de vanguarda também aqui em São Paulo, do Wolfgang Menck, que é um cara da publicidade genial, também uma grande cabeça aqui, pensante de São Paulo, assim, de novas tendências e tal. E lá era muito legal também, porque quando a gente faz na rua, a gente põe um telão na porta do local, a gente fica na calçada, então as pessoas estão passando de cachorro e ficam lá, e as pessoas podem beber, fumar, né? É um ambiente de happy hour mesmo. Já a gente está falando ali, passando uma apresentação na tela e parar um cara de carro e falar, eu sou libriano. E aí abre o farol, o cara vai embora. Essa coisa legal, assim, né, de você democratizar a astrologia, que eu acho que esse é o nosso grande lance. A gente não ganha um tostão com happy hour astrológico, né? A gente apresenta a astrologia
para pessoas curiosas, né? A gente explica os preceitos básicos quando a gente faz o encontro. Então a gente explica, antes de começar a falar de astrologia, né? A gente apresenta o que é planeta, signo e casa, que é o tripé básico da astrologia, né? O como, onde e o quando, né? E enfim. E aí a gente, uma vez colocado isso, as pessoas já sabem mais ou menos os parâmetros ali do que a gente vai falar. E é muito legal, as pessoas saem dos encontros, cara, se entendendo como elas se relacionam, entendendo como elas agem, entendendo por que elas podem estar com dificuldade num momento específico da vida com alguma questão, né? Então a ideia do Happy Hour astrológico é meio que trazer autoconhecimento para as pessoas, né? Não é aula, a gente recebe outros astrólogos, né? O último que a gente teve no mês passado foi sobre astrologia mundial. A gente recebeu o Carlos Armit, que é um professor de astrologia, que é biólogo, é um estudioso de Nostradamus, é um cara incrível, assim. E a astrologia mundial, ela fala de geopolítica e astrologia. Ela pega o mapa astral dos países e mostra como eles se relacionam. E como o céu que está passando agora lá em cima, no momento, ele influi no mapa do país, né? Então, assim, o Brasil é virginiano, né? O Brasil tem, em alguns mapas, consideram o Brasil com ascendente em peixes, em outros com ascendente em aquário. Aí o Brasil ele tem uma lua em conjunção com Júpiter, em Gêmeos, que traduzindo em miúdos, isso é o jeitinho brasileiro, né? Porque a lua são as nossas emoções, a lua fala do povo, e Júpiter fala de crenças, fala dos nossos valores morais, né? Júpiter também tem uma coisa de expandir, né? Onde Júpiter toca, ele expande. E isso tudo em Gêmeos, que está ligado à comunicação, à troca de informações rápida, dá esse jeitinho brasileiro, sabe? Do brasileiro receber e ser receptivo e ao mesmo, até de levar na lábia, às vezes é a genialidade do brasileiro que arranja uma solução no meio da necessidade. Então, quando a gente olha o mapa de um país, a gente também consegue ver um pouco da cara do brasileiro, né? A cara da pessoa que mora nesse país, baseado no mapa astral do país, né? Que legal, eu nunca imaginei que tivesse o mapa astral de um país. Eu realmente nunca tinha sempre associei ao indivíduo, né? E não a uma localização no mundo, né? Nunca tinha mapa pensado astral isso. pode ser feito para muitas coisas, né? O mapa astral ele marca uma data, um marco zero de começo de alguma coisa. Então a gente usa na astrologia pessoal o momento do nascimento, que é o momento que a gente dá a primeira respirada nesse mundo, que é o momento que a gente vem aqui pro jogo. Agora, sei lá, vamos dizer que você quer abrir uma empresa, né? E você, de repente, você quer abrir essa empresa no dia 20 de dezembro. Aí, cara, existe um segmento da astrologia que é a astrologia eletiva, que ela te ajuda a eleger datas, ela te ajuda a escolher a melhor janela para você fazer o teu empreendimento, para você casar. De repente você pode estar casando numa época ótima para acordos financeiros e não para relacionamento. Você pode estar casando, às vezes, numa época que está mais favorável para uma viagem do que para uma relação, enfim. Ou você pode estar, de fato, conectado, estar escolhendo a data certa, mas no caso de astrologia eletiva, o astrólogo ele vai te auxiliar a enxergar a melhor janela no céu para ter os melhores resultados na Terra. Eu lembro que a minha mãe sempre falava do negócio de cortar o cabelo. Não, porque a melhor data para cortar o cabelo é no dia tal. Só que eu falei, mãe, meu cabelo já tá gigante, eu preciso cortar. Não dá mais para esperar 20 dias. Não, existem tabelas de corte de cabelo, tabelas de depilação, enfim, porque isso segue muito o ciclo lunar, na verdade, né? O ciclo da Lua. Então, dependendo do momento que a Lua está no mês, né, no ciclo dela, é o momento que o cabelo cresce mais rápido ou vai crescer mais devagar, né? Ô Napoli, adorei saber seu trabalho na astrologia. Pessoal, me desculpe que eu falei happy hour astronômico, mas é astrológico, hein? É que eu me confundi lá na hora, mas enfim, estamos em casa, Napoli, já tomei bastante tempo seu, então eu vou começando a caminhar aqui para o final,
mas eu quero muito te perguntar sobre o seu trabalho com a música, que eu sei que esse é de fato, assim, tá no sangue, tá no seu sangue, tá desde menino. Eu sei que você trabalha com música, é rapper, enfim, eu sei que inclusive no jornalismo você entrevistou muita gente no início de carreira do que hoje está famosão aí no rap, né, nacional, e conhece a galera aí já há mais de 20, 30 anos. Me conta seu trabalho na música, em especial no rap, enfim, o que a gente pode... Então, a música hoje em dia eu acho que é a parte da minha vida que está mais devagar, assim, na verdade. Eu fui me desconectando um pouco da música, né? Eu comecei a fazer rap com 14 anos e, assim, cheguei aí no Jô Soares em 2001 com o Mamelo Sound System, que era um grupo que eu fazia parte, né? Eu toco desde os 14 anos com o DJ Nuts, que já foi DJ do Marcelo D2, do Rapa, um grande produtor e colecionador de discos raros brasileiros, né? Aqui de São Paulo também, um grande brother. E a gente se conheceu no colegial, bem antes de internet, né? Tudo na época das fitas cassete e tal. A gente tinha uma pegada muito única de fazer rap, né? Assim, tinha um jeito diferente de fazer. E a gente foi conquistando, a gente fez um nome, assim, né? A gente tinha um grupo que chamava Nitro, que era eu e o Nuts. Em 99 eu fiz um outro grupo paralelo, que era a Academia Brasileira de Rimas, que foi inspirada na Academia Brasileira de Letras, né? Após a morte do Dias Gomes, né? Foi um insight que eu tive do nome, Academia Brasileira de Rimas. E aí pintou essa história, chamei outros brothers, e a gente fazia muita rima de improviso, porque a gente não tinha música para apresentar, então a gente tocava 2 músicas que a gente tinha e ficava improvisando o resto do show. E, enfim, a gente foi construindo, né? Tanto com a Academia Brasileira de Rimas, tanto com o Nitro, quanto com o Mamelo Sound System, que era esse terceiro grupo que eu fazia parte também, né? A gente foi deixando a marca da gente aí nos anos 2000, né? E a minha carreira na música, ela acontece muito assim até o começo das redes sociais. Foi meio que quando eu fui dando um fade out, assim, fui dando uma reduzida nas minhas produções, né? Talvez se eu tivesse continuado um pouco mais, talvez as redes sociais tivessem ajudado a manter, mas assim, a questão é que eu comecei a entrar num bloqueio criativo, eu não tinha mais tesão de escrever, não queria escrever qualquer coisa e ao mesmo tempo, sei lá, quando eu escrevo uma letra, eu sinto que eu estou 100% conectado com aquilo. E não estava mais vindo, né? E hoje eu entendo, aí, né, pela astrologia, eu entendo que são ciclos, são momentos da nossa vida que a gente está mais conectado com alguns impulsos criativos do que com outros, né? Então, para aquela época, o rap ele fazia muito sentido, né? E hoje o que eu faço com a astrologia, com o rap astrológico, de certa forma, ele tem o mesmo DNA do rap na minha vida, que é, cara, trazer informação para as pessoas, abrir a cabeça das pessoas, né? Eu fazia isso no rap através de rimas, através de uma poesia mais inteligente, uma coisa, né, assim, de choque de mente. E com a astrologia eu faço isso hoje mostrando para as pessoas como elas são, né? Lendo o mapa das pessoas, explicando coisas que elas de repente não percebem sobre elas, né? E isso me dá um prazer enorme, poder ajudar as pessoas a se conectarem consigo mesmas, sabe? Você poder ler o mapa de uma pessoa que tem 20 anos, por exemplo, e tem uma vida toda pela frente, e você poder orientar essa pessoa sobre as potencialidades que ela tem de trabalho, de relacionamento, o tipo de coisas que ela pode evitar, que ela pode otimizar na vida dela, né? Porque os astros, eles não nos obrigam, eles nos inclinam, né? Então, assim, o que está no céu não é uma sentença, né? A questão é que, assim, o mapa astral ele não chama mapa à toa, né? Ele realmente tem um manual de instruções. Então, né, se você está numa estrada, por exemplo, vamos dizer que tá você e sua esposa no carro, vamos para a Bahia de carro? Vamos agora, vamos. Ariano topa na hora, né? Bora lá. O impulso, né? O impulso. É impulso, bora para frente. E aí, cara, só que imagina assim, vocês querem ir para Bahia, só que vocês não têm um mapa.
E aí você começa a perguntar, não, pô, como é que vai pra lá? E, não, pega aquela rodovia ali, aí você vai seguir não sei quantos quilômetros, aí você pergunta lá na frente. Cara, hoje essa metáfora do mapa é muito legal, porque hoje a gente tem o Waze, tem Google Maps, né? Tem essas ferramentas que mastigam tudo direitinho pra gente. Mas você imagina você seguir uma estrada sem saber para onde você está indo e você construir o seu êxito baseado nas paisagens que você vê ou sabe, uma estrada menos esburacada que você pega por sorte. O que a astrologia faz é falar, cara, teu caminho é esse, você pode seguir no freestyle aí, ou você pode entender o carro que você tem, o terreno onde você anda, que você tem para andar, sabe? Você não vai meter uma Ferrari num terreno off-road, você não vai, sabe, fazer uma corrida de alta performance, dirigir a milhão com uma SUV, com um carro alto. Então, o que o mapa faz é isso, ele te mostra para a tua missão de vida quais são os seus melhores potenciais e quais são os seus desafios natais que você tem, né? Então, eu vejo hoje que a astrologia ela funciona para mim como o rap funcionou em outros momentos, porque no rap eu tinha essa coisa de querer mostrar para as pessoas que a maneira que elas estavam olhando às vezes uma situação não era a maneira talvez mais acertada ou era a maneira que estavam querendo que ela visse. Perfeito. Então você mudou a linguagem, né? Mudou a linguagem, mas claro que o seu lado rapper continua aí, só que ele tá mais a música tá em você, tá um pouco mais guardadinho, mas não quer dizer que você não vai voltar a compor. É só um momento de vida também, né? Que exato, você tem. eu tenho vontade de fazer uns raps astrológicos aí. Eu acho que em algum momento isso vai acabar convergindo, ainda não está solidificado isso, né? Mas esse ano eu inclusive toquei, depois de 6 anos sem tocar, eu fiz uma apresentação no começo do ano aí no lançamento de uma coletânea de um amigo meu, que era uma música que já tinha sido lançada há alguns anos, ele não tinha feito a festa de lançamento, ele falou, cara, vamos fazer todo mundo. Eu falei, bicho, eu não canto faz mais de 5 anos. Não, vamos ensaiar, vai dar certo e tal. E foi muito legal, foi assim, foi pelo tesão de encontrar os amigos. Eu fiquei feliz de me ver cantando ainda hoje em 2020, porque fazia tempo que eu não cantava e assim mudou muito os assuntos que as pessoas falam no rap, mudou. O rap perdeu muito do poder de protesto dele, ele se diluiu numa poesia social menos agressiva. Né? Então, aquele impacto que a gente tinha de Racionais, né, de Sabotagem, que são caras que, inclusive, eu entrevistei, né? A gente estava falando Isso, é isso que eu queria falar, do seu trabalho jornalístico com o pessoal do rap, porque eu sei que você entrevistou gente importante em fases iniciais, né, de carreira. Assim, eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas do hip hop, que são pessoas que, assim, que fizeram a história do hip hop, né? Eu entrevistei o Mano Brown em 2010, falamos de política, era um momento político bem diferente, né? Em 2010. Em 2002, eu fui o último cara a entrevistar o Sabotagem antes dele ser assassinado também. Ele ia cantar no meu disco. A gente tinha muitos amigos em comuns e aí pintou a oportunidade de entrevistá-lo. A gente já se conhecia, já tinha chamado ele para cantar no meu disco. E nesse meio tempo ele acabou sendo assassinado. E tanto que no meu disco solo de 2002, eu uso um trecho da entrevista dele, em que ele fala da minha música, tal, porque ele curtia a minha música, ele mostrou para os moleques da quebrada dele. Ele falava, cara, você não tem cara que canta esse rap, os caras te vê branco, com essas roupas, os caras não imaginam que você canta rap. Então, eu peguei esse trecho dele falando da minha música e coloquei no meu disco, porque era pra gente ter uma música juntos, na verdade, né? E entrevistei outras pessoas também, entrevistei tem um cara, ele não é muito famoso fora do hip hop, mas é o Crazy Legs, é um dos primeiros dançarinos de break do mundo. Hoje ele tem aí 50 e tantos anos, e é um porto-riquenho, né? E ele veio para cá em 99 também, numa festa de hip hop, de break. E é um cara que ele vivenciou o nascimento do hip hop em Nova York, né? Porque não era só o break, era o rap, tinha os DJs, os grafiteiros, e ele viveu isso naquela segunda metade de anos 80 em Nova York. Então foi um cara muito legal de entrevistar também.
E esse material, essas entrevistas, eu sei que do Sabotagem está no seu canal do YouTube, né? Como é que o pessoal consegue ouvir essas entrevistas? Então, o do Mano Brown tem no YouTube também. Se jogar lá Paulo Napoli entrevista Mano Brown, tem eu entrevistando ele, foi pela XXL TV, que era uma marca de roupas aqui de São Paulo, de hip hop, que produzia conteúdo, né? E eu fazia as entrevistas para eles. Essa do Crazy Legs, ela não existe em vídeo nem em áudio. Foi em 99, gravada no gravadorzinho ainda. Ela foi transcrita, né? E estava num site que chamava Manuscrito. Era um site de hip hop, eu não sei se ele existe ainda, né? Uhum. Mas eu tenho as fitinhas. Outro dia eu estava mexendo nos meus arquivos jornalísticos aí e eu achei a fitinha dessa entrevista, né? Inclusive, foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz em inglês, um inglês super sofrível ali, aquela coisa, né, recém-formado, toda aquela insegurança, né, de não saber chegar na pessoa, tal. Enfim, Mais fez, isso que é importante. Ô, Napoli, eu tenho uma pergunta aqui que eu sempre tenho uma dúvida aqui com relação ao uso do termo rap, hip hop. Qual que é a diferença, até para como jornalista aqui eu sempre melhorar aqui o meu conhecimento. Legal. Qual que é a diferença de rap, hip hop? Qual que é o correto dizer? Então, assim? basicamente assim, o rap, ele é ritmo e poesia, ele é a música do hip hop. O hip hop ele já é uma cultura. Então o hip hop ele envolve 4 elementos. Ele tem o MC, ele tem o DJ, ele tem o grafiteiro e ele tem o b-boy, né, que é ou a big girl, que são os break boys ou as break girls, que são os dançarinos. Então, esses 4 pilares, eles formam o hip hop. Quando você está falando de break, você está falando de hip hop. Quando você está falando de grafite, também é cultura hip hop, né? E o rap é a mesma coisa, ele é a música do hip hop, né? Uhum. Então, assim, tem muitos rappers que não são do hip hop hoje em dia. Tem pessoas que fazem rap, tecnicamente é rap, soa como rap, mas não são pessoas ligadas à cultura hip hop. Assim como tem pessoas que fazem grafite e não são ligadas ao hip hop também. O grafite ele transcendeu a coisa do hip hop. Tem grafiteiros hoje que são do rock e tem outros backgrounds, outras formações, né? E assim como você tem DJs também que já não são mais DJs de hip hop, né? Mas Entendi. aquela coisa do DJ fazendo e o cara cantando rap, isso é hip hop. Né? É o movimento hip hop, é o lifestyle também, né? Que é um estilo de vida com influências e cultura do movimento hip hop, é isso, né? Isso, e assim, nos Estados Unidos, assim, na gringa, você tem muito uma diferenciação de um cara quando ele faz um rapper, quando ele faz rap e quando ele faz hip hop, né? Tem muitos rappers que falam, não, eu não faço rap, eu faço hip hop. Porque o rap, por si, ele fala de coisas materiais. O rap, tecnicamente, ele é ritmo e poesia. Então, você tem rap sertanejo, você tem rap falando, sei lá, do Bolsonaro, rap falando de não sei o quê, um monte de coisa. E você tem o hip hop, ele já traz uma coisa da cultura mesmo. A letra de hip hop, ela pode ser rap, mas uma letra de rap, ela não é necessariamente hip hop. O hip hop ele traz valores de cultura, de comunidade, de elevação mental de uma geração, né? Tem esse cuidado. Legal demais, Napoli, legal demais. Ó, já quase finalizando, mas eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, que é o seguinte, pessoal, vocês viram na entrevista, né, o Napoli, quantas coisas ele já fez, mas eu sei que na época da faculdade, né, Napoli, você chegou a trabalhar no CET, não foi? Você trabalhava, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, na cidade de São Paulo, e eu lembro que você me contou uma vez, queria confirmar isso, que você ficava no alto do prédio, né, com binóculo, observando o trânsito, né, das avenidas. Pessoal, isso é final dos anos 90. Eu quero registrar esse trabalho do Napoli para mostrar a trajetória dele, que fez várias coisas na vida, como profissional e como pessoa, e mostrar que, assim, a batalha continua, né, Napoli? Mas me conta um pouco dessa época aí lá no CET, era isso mesmo? Você ficava lá binoclando, literalmente? Então, cara, a CET, né, eu não sei se eles têm ainda esse posto, né? Era uma posição que chamava PAC, que era o posto avançado de campo, né? Eu era funcionário concursado da CET, eu entrei na CET com 18 anos,
É mesmo? E eu paguei a faculdade sendo funcionário público, né? Então era um trabalho de meio período, de manhã eu fazia faculdade, à tarde eu ia para cima dos prédios. E era um trabalho que eu ficava ali, de fato, com binóculo, né, com um rádio, e eu fazia esse trabalho, era um trabalho que eram 45 pontos na época em São Paulo, se eu não me engano, que ficavam em cima de prédios, eram 45 prédios, né? E eram postos avançados que davam um apoio operacional para os marronzinhos, para as viaturas que ficavam lá embaixo no trânsito. Então, por exemplo, se eu estava num prédio ali que ficava na São Gabriel com a 9 de Julho, ali na região dos Jardins. Então, ali eu visualizava muita coisa. Como eu tenho uma visão, eu tinha uma visão de cima da cidade, eu conseguia, às vezes, achar sei lá, um carro está com pneu quebrado na faixa esquerda da 9 de Julho, 20 metros antes do cruzamento com a Avenida Brasil. Eu passava essa coordenada para a viatura ia lá rapidinho e desobstruir o trânsito mais rápido. Se ela fosse passar pela ronda dela, ela talvez demorasse meia hora a 40 minutos para encontrar. Então era um trabalho de falar, ficava apontando para os caras lá de baixo, falava, ali tem um carro com a roda caída, tem uma mulher grávida e o carro dela está saindo fumaça, manda alguém para ajudar a mulher. Tá tendo uma briga entre dois motoristas no cruzamento, não sei aonde. Nossa, você deve ter visto cada coisa, hein? Cara, a gente via muita coisa mesmo, assim, era na rua e até em volta da gente. Às vezes você pegava umas situações bem inusitadas, assim. E foi um trabalho que eu fiquei aí, foram 3 anos e pouco. Depois eu ainda consegui, no final da faculdade, eu fiz um estágio na assessoria de imprensa da CT, pude trabalhar na central deles lá e tal. E aí depois eu me formei e fui trabalhar numa agência automobilística, né? Do Joel Leite, que era da Rádio Dourado, que fazia o Jornal do Carro na Rádio Dourado. Inclusive, pude encontrar, agora gravando o Masterchef, recentemente o Joel Leite lá na Bandeirantes, depois de 20 anos, né? Olha. Foi meu primeiro chefe jornalista, assim, o Joel Leite e o Leandro Alves. Era uma dupla aí do setor automobilístico, descobria lançamentos de carro, era puramente setor automobilístico, né? E aí, quando eu troquei a visão de cima dos carros pela visão de dentro dos carros. Pô, Napoli, que legal, meu. Eu vou ter que ir finalizando, porque a gente... hoje é um domingão, viu, pessoal? Napoli... tô atrapalhando aí o almoço de domingo do Napoli, mas, enfim, eu teria que mais um montão de coisas para te perguntar. Não sabia desse seu trabalho aí na área automobilística, mas, enfim, acho que a gente conseguiu tirar uma fotografia boa da sua carreira, né, Napoli? E eu gostaria de finalizar, primeiro agradecendo a você por compartilhar tantas ideias, pensamentos e compartilhar a sua história. Agradecer também aos ouvintes, né, que acompanharam até aqui, que são fãs, né, do Paulo Napoli. Então, assim, e as fãs do Napoli que vão acompanhar até o final. E queria que você deixasse um recado final, Napoli, para os ouvintes. Enfim, e agradecer mais uma vez por prestigiar aqui o podcast Outra Visão. Bom, primeiro eu quero agradecer aí, Paulão. Obrigado aí a você, né? Aos teus ouvintes aí também, a todo mundo que parou para escutar esse papo, né? Não somos pessoas famosas, mas temos histórias legais para trazer aí, né, para o pessoal. Acho que é muito legal poder dividir um pouco aí do que eu já fiz, né? Realmente são coisas muito diferentes que eu já fiz. E, cara, assim, o meu recado, eu nem sei muito o que dizer, assim, parece meio ET Bilu, mas busquem conhecimento. Tentem se conhecer, porque, de verdade, o momento que a gente está vivendo agora do país, assim, a gente tem que estar com o pé muito no chão, a gente tem que estar muito com o olho aberto para a ciência, a gente tem que saber distinguir o que é o joio e o que é o trigo, sabe? A gente acabou não falando de uma coisa que eu acho que é até muito interessante, por você ser um jornalista também, um jornalista da minha geração, da minha classe, da minha turma, essa coisa da pós-verdade, né? E você era antes da lista, né? Era Paulo Napoli, não, Paulo Cunha, Paulo Napoli. É isso. E a gente lida hoje com um problema que é uma coisa que me preocupa muito, essa coisa das fake news, a checagem de informações.
gente está absorvendo coisas por WhatsApp, a gente está vivendo uma passionalização da discussão política, uma futebolização da discussão política, e a gente está esquecendo valores assim humanitários que transcendem ideologia, transcendem posicionamento político, sabe? Essa minha fala ela não tem a ver, ela não tem um cunho político, mas ela tem um cunho social, da gente abrir o nosso olho para o que a gente absorve, abrir o nosso olho para os valores que a gente defende, sabe? E a gente acho que fica um exercício para todo mundo olhar um pouco além do que a gente está defendendo, do que a gente está bradando por aí, sabe? Eu acho que todas as posições políticas têm seus prós e contras, mas a gente não pode esquecer dos valores humanos, que a gente é gente, que a gente, sabe, não existe postura política, não existe ideologia, não existe crença que coloque um ser humano abaixo do outro. Isso é o que eu penso hoje, sabe? Eu tenho minha postura política que eu guardo para mim, mas eu entendo que assim a gente está vivendo um momento muito tenso em que as coisas estão sendo tratadas com muita violência, muita truculência, sabe? E infelizmente o nosso futuro e o futuro das gerações agora que vem depois da gente, ele vai ser traçado por esse momento que a gente está vivendo agora. Então, se a gente não olhar para o próximo, cara, com um pouco de carinho, com um pouco de compaixão, não entender a luta que o outro está passando, ao invés de só olhar para a nossa, eu acho que a gente pode ter um mundo bem complicado se a gente não abrir o olho para isso. Então, o meu recado é isso, sabe? Busquem conhecimento. Isso aí, né? Eu concordo com você, adorei essa mensagem final. E tenho ainda mais, então, uma pergunta. Napoli, como é que a gente consegue conhecer o seu trabalho? O Happy Hour Astrológico tá no Facebook. Pessoal, eu vou deixar os links do Paulo Napoli aqui na descrição, mas eu queria que você falasse, Napoli, como é que assim qual que é a melhor mídia para a gente acessar e conhecer os seus trabalhos? Bom, vamos lá. Tem o meu Instagram pessoal, @paulonapoli. Ali tem um pouco do meu trabalho com astrologia. O meu pessoal multifacetado, né? Então dali você consegue ver um monte de coisa. Tem o Happy Hour Astrológico, ele tem Instagram também, @Happy Hour Astrológico, e a gente está no Facebook também, @Happy Hour Astrológico, né? Ali a gente divide bastante conteúdo de astrologia, divulga os próximos encontros, né? A gente deve ter o próximo esse mês ainda, a gente faz pela plataforma Zoom também. E a gente sempre tem a presença de outros astrólogos, lembrando que não é uma aula, é um bate-papo aberto a interessados, curiosos. Inclusive, quando vocês estão fazendo pelo Zoom, né, você disponibiliza o link, né, para quem quiser entrar, não é isso? Quem quiser entrar, exatamente. Quem quiser entrar, né? Aí a gente tem aí bastante gente que vem, participa, traz o mapa, né? Quem quer saber mais de si, conhecer um pouco mais de como a astrologia pode ajudar no autodesenvolvimento, aparece lá no Happy Hour Astrológico, que, cara, é muito legal, as pessoas acabam ficando amigas, sabe? Eu também sou ariano, que legal, pô, não sei o quê. Eu vou lá, eu vou entrar lá, vou levar meu mapa. Cara, manda sim que vai ser legal, Paulão. A galera tem uns arianos bem animados lá no grupo. Legal, cara. A gente deve ter uns entrevistados bons ali, umas pessoas boas para entrevistar também. Tem sim. Então é isso, né? No Happy Hour Astrológico a gente está no Instagram e no Facebook. E as minhas... tenho também uma página de artista aí no Facebook e no SoundCloud, onde tem meus raps. Paulo Napoli também. É só jogar Paulo Napoli no SoundCloud, que aparece lá meus raps para quem quiser escutar. E quem quiser ver minhas coisas de TV também tem um portfólio online no Pinterest, .com/Paulo Napoli. Ali tem a minha carreira em TV toda, assim, as coisas que eu já fiz na frente e por trás das câmeras, né? Dá para ter uma noção de quem sou eu aí nesses links aí. Pessoal, todos esses links, todas essas redes, vai estar na descrição, vou colocar os links bonitinho aqui na descrição desse podcast. E para finalizar mesmo, Napoli, claro que eu sei qual que é o projeto que você está hoje, assim, que você não pode contar quem vai vencer o reality, mas assim, só me fala o que você está fazendo hoje, amanhã, na verdade, eu não sei, a gravação lá. Pessoal... Então, nesse momento eu estou gravando a 7ª temporada do MasterChef, né, a edição 2020, que vem com
uma série de protocolos de saúde, de segurança, né? Tá tudo sendo feito já de acordo com os protocolos de segurança, o que é também uma coisa muito nova, né? Quase 15 anos de TV, eu nunca trabalhei desse jeito. Então, assim, fazer TV pensando em distanciamento social, pensando em protocolos de segurança, equipes sendo testadas. Você tem que usar. A gente grava com uma máscara que a gente troca de 2 em 2 horas e a gente usa também um face shield de acrílico, né? Todos os câmeras, tudo é esterilizado, todo mundo está protegido, né? E as pessoas que aparecem sem máscara ali, no caso os jurados e os participantes, eles são todos testados. Então, assim, é tudo muito controlado. Tem inclusive assessoria da infectologia do Einstein assessorando a Bandeirantes, né? A gente teve uma palestra com o infectologista do Hospital Albert Einstein aqui de São Paulo, orientando, assim, tem álcool gel espalhado para todo lado, cara, assim, é bonito de ver que o setor de entretenimento não parou, ou melhor, parou, mas assim, retomou rapidamente já nesse formato, porque eu sei de outras produções também que fazem outros realities em outras emissoras, em outros canais, outras produtoras, que estão adotando processos similares, estão trabalhando com aquela roupa de TNT, né, de tecido não tecido, meio cirúrgico, face shields, alguns com luva, muito álcool gel. Então, assim, enquanto isso não passar, a gente está aí fazendo esse MasterChef edição quarentena aí. Que legal. Tá muito legal, tá trazendo uma representatividade muito legal, uma representatividade de regionalismo, uma representatividade racial, de gênero, muito legal. Então é bacana ver um programa já consagrado como esse, num momento tão tenso como esse, trazendo uma variedade também, uma representatividade relevante, assim. Então faz a MasterChef toda terça-feira, às 22h45 na Band, é isso? É isso. Às 22h45 na Band. Napoli, mais uma vez aqui, muito obrigado. Um grande abraço para você, um bom domingão aí, bons trabalhos no MasterChef, no aeroporto, área restrita e em todos os trabalhos que você vier a fazer. Meu desejo e votos de muito sucesso, tá bom? Pô, Paulão, eu que agradeço aí pela janela, cara, pelo interesse, muitíssimo obrigado, cara, foi muito bom falar contigo, retomar o papo contigo aí, cara, uma das grandes pessoas aí da minha época acadêmica aí, cara, pessoa muito querida. Desejo sucesso aí também no podcast Outra Visão, meu, e que as pessoas despertem para uma outra visão. É isso aí. Muito obrigado, Napoli. É isso aí, Paulão. Um grande abraço. Abraço.